Olá, vamos para mais um vídeo hoje, tá? Que eu queria conversar um pouquinho com vocês também, que eu também estou estudando a respeito desse assunto, tá? Pra gente que trabalha com a parte espiritual, com reiki, com energização, com tudo que lida a essa parte de transmutação de energia e limpeza espiritual com a gente, com os outros, esse tipo de médium, né, que faz esse tipo de trabalho, esses trabalhadores que tratam as pessoas nessa linha de cura energética e espiritual, sofre de muitos ataques psíquicos, tá? Então é um tema que eu ainda estou aprendendo coisas, estudando a respeito. E coisas que eu já passei, eu queria estar colocando aqui um pouquinho para vocês, para ver se você passa por isso, se você já passou por isso, como você conseguiu resolver esse tipo de questão, que são os ataques psíquicos, né? Que eles acontecem não só da parte espiritual, como também dos encarnados. E também nós mesmos, às vezes, somos os nossos próprios obsessores, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, mas antes eu queria falar com você que gosta desse tipo de assunto, que quer aprender mais comigo ou passar o seu conhecimento aqui para mim também. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like. E às vezes, que nem eu falo, às vezes você curtindo, compartilhando ou você se inscrevendo, o YouTube acaba entendendo que o vídeo está crescendo, que o canal está movimentando, e isso possa chegar também a outras pessoas que também às vezes estão passando pela essa mesma situação, tá? Bom, então vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui para não esquecer. Mas o que são, na verdade, esses ataques psíquicos, né? Que às vezes as pessoas se dão conta que tem energias e situações vindas de fora e não sabe como trabalhar isso acaba afetando o mental e o emocional dessa pessoa, né? E às vezes a gente acaba contribuindo para que nós mesmos, né, somos os nossos próprios obsessores. Por que eu tô falando isso? As pessoas que têm um pensamento muito vibra baixo, pensamento negativo, sempre acha que nunca vai dar certo, autoestima muito baixa, tá? Ela entra numa frequência de vibração que ela mesmo, mentalmente, emocionalmente, ela se derruba. A energia começa a ficar baixa. A energia estando baixa, né, com o que nós mesmos causamos com os nossos pensamentos negativos, com a nossa postura, com as nossas falas, abre campo para que esses ataques que vêm de fora ou que outras pessoas emanam, porque existem os ataques psíquicos também de pessoas encarnadas, tá? Que pensam ruim a nosso respeito, que praguejam na nossa direção. Então isso, querendo ou não, ele é um ataque, tá? Tudo que é falado, tudo que é pensado, cria que a gente chama, né, de formas pensamentos, tá? Então, isso vem na nossa direção se nós tivermos enfraquecidos com essas questões. Autoestima, o nosso pensamento não vibra mais bem, é só pensando coisas negativas, nada vai dar certo, a autoestima lá embaixo, então você mesmo se coloca para baixo, onde você acaba abrindo campo para esses tipos de ataques, tá? Então a pessoa mesmo contribui para que a energia dela fique baixa, é onde dá abertura para essas coisas vir de fora, tá? E acabar atacando o nosso mental mais ainda, o nosso emocional mais ainda, e aquilo vai parecendo um buraco que a gente parece que não tem mais como sair daquilo, né? Porque juntou o nosso pensamento, a nossa postura, a nossa fala, com o que as pessoas às vezes nos emanam, desejam, ou praguejam, ou abre campo para a espiritual da parte negativa te acessar.
E eles alimentam essa negatividade dentro da nossa mente, tá? Quem trabalha com a parte de médiuns, de cura, essas coisas, eles sempre precisam estar atentos a esses tipos de ataques, identificar. Isso não é meu, isso... Ah, mas você fez o bem para a pessoa e passa por isso? Passa. Passa porque aquele ser que às vezes estava naquela pessoa e você trabalhou para a pessoa melhorar, para aqueles que estavam obsidiando, encaminhar e não sei o que, você foi mexer onde você não foi chamado. É tipo assim, você foi mexer numa coisa que você não era chamado. Então agora eu vou atacar a sua cabeça, o seu emocional. Então essas pessoas que trabalham nessa parte, né, espiritual, essa parte de energia, elas muitas vezes sofrem esse tipo de ataques. Geralmente quando a pessoa entra nessa linhagem de cura, tudo elas têm um preparo, um estudo, né? Quando vem a linha de Allan Kardec, o pessoal faz um estudo, e outras religiões também, tá? Então as pessoas acabam sofrendo os ataques dos espíritos através das pessoas encarnadas, quando elas vão ajudar, quando elas vão desobsidiar, quando elas vão melhorar, tá? Isso pode vir assim com pessoas que trabalham com mediunidade ou qualquer tipo de terapeuta também, eles podem sofrer esse tipo de ataque, tá? O campo espiritual, ele plasma tudo o que a pessoa pensa e tudo o que ela fala. Então, às vezes eu falo pra você, às vezes a pessoa é o obsessor dela mesmo, tá? Porque ela pensa coisas negativas dela, pensa coisas que não vão dar certo pra ela, a autoestima dela é lá embaixo, então ela mesmo se coloca pra baixo, o emocional fica ruim, a energia fica ruim porque ela tá lá embaixo. É onde abre campo para esses tipos de ataques, tá? Eu coloquei aqui, ó, o espiritual, dentro do espiritual, como que age essa questão? Esses tipos de acessos de fora começa com a predisposição, tá, da vítima de dentro para fora. Então sempre eu tô falando aqui para vocês a respeito disso, né? Você pode fazer um trabalho, você pode fazer oração, você pode fazer N coisas, mas se você não começar essa mudança interna, esse trabalho seu com você mesma, você não consegue trabalhar e expulsar esse tipo de situação, porque dentro de você não tá bem. Então se dentro não tá bem, é o que emana para fora. Não emanando forças para fora, o externo consegue te acessar, tá? Eu passei muito essa situação, assim, de às vezes não tá bem comigo, uma situação que acontece e me deixa muito para baixo, e o externo acaba me acessando, entendeu? Eles tentam, eles acessam e acabam ficando pior, porque já juntou o meu pensamento, juntou a energia que eu criei, eu mesmo, né, me obsidiei, e aí o que eu fiz? Eu abri campo pro externo também invadir e me colocar mais para baixo do que eu já estava, tá? Às vezes, olha, eu anotei aqui também. Às vezes a pessoa entra numa baixa, tá? Por alguns instantes. E os espíritos negativos começam a encher a cabeça dela. Então isso é muito real. Não tem às vezes que você tá bem, você tem um pensamentozinho qualquer, assim, que não é aquelas coisas. Daqui a pouco você fica assim, eu acho que minha namorada tá me traindo. Eu acho que meu marido tá aprontando. Então você começa com essas coisas, o quê? Então uma sementinha que você colocou lá, abriu brecha, o externo, eles invadem esse seu campo e começam a encher o seu mental, o seu psíquico, o seu emocional, deixando você, pra quê? Pra fazer a sua vibração cair e você ficar mal. Aí fala pra mim, mas qual é o intuito do espiritual fazer isso? Eles têm no plano espiritual espíritos que eles vivem desse tipo de energia, da energia baixa, desse plasma, disso que o ser humano emana, baixa, essa frequência baixa, né? Eles, muitos, riem, tá? Dessa situação, como se a gente fosse palhaço, debocham, riem. Eles sugam a nossa frequência, é um portal para que eles te acessem e tomem controle da sua mente,
para você cair em mais erros, situações ruins. Então, assim, não é brincadeira as coisas que eu tô falando a respeito do espiritual. Eles têm uma força, às vezes, para derrubar, principalmente quando esses vêm inimigos, né, os espirituais, da parte espiritual, inimigo de vidas passadas, o que eles tentam nos acessar para tentar nos derrubar. Então, quando eu falo, será que eu fui na outra vida, né, porque às vezes faço determinadas situações, alguns ataques, e hoje eu só faço bem, né, aí eu penso, mas hoje eu só faço bem, por que eu tô recebendo tanto tipo de ataque assim? Então, assim, às vezes situações obsessores, né, obsessivas, obsessores, inimigos espirituais que vêm do passado. Que vem do passado para tentar derrubar, para tentar atingir a gente de alguma maneira, para nossa frequência sair, para que eles possam nos acessar e conseguir realizar o que eles querem em cima da gente. Tá? Porque eles têm uma força, um poder, uma inteligência para tal prática que às vezes a pessoa fala só quem passa por isso e fica sobre o domínio de alguma coisa espiritual vai entender assim realmente o que eu tô querendo passar, tá? E eu vou falar pra vocês a bem da verdade, eu já passei por isso sim. De minha cabeça ficar tão atormentada, tão atordoada, que eu não sei se aquilo é acontecendo, aquilo não tá acontecendo. Aí você entra numa paranoia e aquilo parece que não tem fim. Sendo que, na verdade, eu vou dar um exemplo. Você fica preocupada de saber se a sua mulher tá te traindo. Aí você entra naquela paranoia, naquela obsessão, naquele negócio. Gente, a gente não tem um controle em cima do outro, sabe? Então isso eu acho que tem muito a ver assim com a autoestima também. Não é porque você é bonita, você é feia, você é isso, você é aquilo. A pessoa às vezes trai por conta da falta de caráter dela. Entendeu? Só que quando a pessoa tem esse tipo de sensibilidade, o campo tá aberto, eles conseguem manipular, às vezes a pessoa nem tá fazendo nada. E você cai numa neura em relação àquilo, que eles te acessam, comandam, fazem ter discussão dentro da sua casa, faz ter o desalinhamento de energia. E o que eles fazem depois? Eles riem, né? Então, assim, a parte espiritual negativa, eles têm uma inteligência tão grande para lidar em cima da nossa frequência. Quando nós baixamos um pouquinho a guarda, eles entram com tudo para tentar nos derrubar. Como é que a gente faz para trabalhar essa questão? É estudando e praticando em cima dessa situação para que ela não aconteça. Então, às vezes, eu passo coisas para pessoas fazerem, de situações, às vezes, que eu também já passei, como eu saí daquela situação, mas muita gente quer moleza, entendeu? As pessoas não querem praticar. As pessoas não querem fazer. E como eu falo, cuidar do espiritual, do seu emocional, da sua mente, o autocuidado. Tudo isso faz com que você forme que nem um escudo em volta de você para que esse tipo de espíritos, ataques, seja de pessoas encarnadas ou desencarnadas, elas não te acessam. Esse tipo de ataque, esse tipo de obsessão começa com a gente. Se a gente der brecha e acesso. Se não der, não pega. Eles não te pegam. Então, que nem eu falo, tem gente que tem macumba nas costas. Eu tenho uma pessoa que eu atendo, que assim, a pessoa fala pra mim, que faz, porque ela quer uma situação que ela quer e ela mexe. A outra pessoa do outro lado não entra nisso. Por quê? Porque ela não dá abertura na mente dela pra isso. Ela nem sonha que essa pessoa faz esse tipo de coisa, tá? Então, já tentei várias vezes orientar, já tentei várias vezes falar que isso não vai levar nada, vai ter o troco, vai vir... Mas a pessoa tá tão cega naquilo que ela não quer saber. Então, talvez lá na frente, quando ela vê tudo na vida dela dando aquela reviravolta, pra pior, né, lógico, talvez ela caia em si e lembre, às vezes, de coisas que foi passada aqui, ou que talvez até outras pessoas também já orientaram ela, tá? Então, tem pessoas que elas estão cegas no que querem, determinadas naquela situação. Eu vou fazer, eu quero. E ela esquece de ver que a outra pessoa, às vezes, tem uma proteção, faz a sua harmonização interna.
Então não vai atingir, gente. Isso não atinge. Quando a pessoa está harmonizada, tá? Internamente, com o seu emocional, com o seu mental. Nem sempre nós estamos 100%, porque nós temos os problemas do dia a dia, nós temos que correr atrás de conta, disso, daquilo. Mas, entendeu? Quando você tira um tempinho para você, que seja 5 minutos, para você alinhar a sua frequência, essa questão não te acessa. E quando eles conseguem te acessar, com essa frequência, esse trabalho que você faz de dentro para fora, você acaba expulsando esse tipo de energia e ataques na sua direção. Então você se levanta novamente, né? Porque não dá pra gente viver 100% aqui só pensando e mentalizando positivo. Nós temos problemas, passamos aborrecimentos, porém, impossível que a pessoa não consiga tirar 5 minutos, tá? Ou à noite ou de manhã, para fazer a mentalização, para fazer uma oração que venha de dentro para fora essa luz emanando, e ela se blinde com isso para que não receba esses tipos de ataques, tá? Que nem eu falo, eu atendo, eu trabalho com muitas pessoas de todos os tipos de energia, frequência, de pessoas boas, pessoas maldosas, entendeu? Então é assim, eu não julgo ninguém. Eu respeito o conhecimento que aquela pessoa tem. Aviso, oriento as coisas como funciona, do que eu já participei, vivi na parte espiritual. A experiência não é igual para todo mundo, porém o retorno ele é. O retorno ele vem para todos, tá? Não tem quem vai escapar. Ah, mas eu fiz isso pro outro, depois eu vou lá, faço um ebozinho e já me limpo. Não funciona assim, tá? Então assim, a gente orienta, mas a pessoa quando ela tem esse despertar de que tudo está de dentro dela para fora, as coisas todas no externo mudam. Entendeu? Então a pessoa ela pode se matar de fazer macumba pro outro, para tentar derrubar, para trazer prejuízos, para a pessoa enfraquecer, para cortar anjo de guarda, para o que ela quiser. A pessoa estando com ela internamente, aquela luz vindo e emanando de dentro para fora, aquela força, esquece, ela está perdendo tempo, tá? Então, outra coisa que eu falo para as pessoas, que é assim, cuide de você, cuide do seu emocional, cuide do seu mental, se for preciso, busque ajuda com terapeuta, busque ajuda com a parte de florais de Bach, com a parte de ervas, para que possa te alinhar energeticamente, mentalmente, estude sobre a parte espiritual para que você esteja preparado sobre qualquer sintoma diferente que você sentir na sua mente, no seu emocional, aquilo está te atingindo, qualquer coisa que você perceber diferente do que você é, estude a respeito. Você tendo conhecimento, conhecimento é uma coisa que ninguém tira. Você adquirindo conhecimento, você vai saber como tratar, como cuidar, como alinhar aquela questão, tá? Não é fácil, é um pouco demorado, mas é uma coisa que você enraiza ali. Então, aquilo você enraizou e começou a crescer, isso ninguém te tira mais. Então, o estudo, o conhecimento a respeito disso, o outro pode cantar a língua que for, fazer a magia que for, não pega, não atinge, tá? Tomar cuidado com os seus atos, as suas atitudes, as coisas que você fala para as pessoas, tá? Eu já vi pessoas, às vezes, trabalhando com essa questão espiritual e colocando medo, né, nas pessoas. Olha, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Olha, se você não sei o quê. Causando medo no outro, você acaba enfraquecendo, às vezes, aquela pessoa. Esse tipo que você está causando, às vezes, para o outro ser humano, isso vai voltar para você, seja em qualquer área da sua vida, tá? Então, assim, cuidado com o que você fala para as pessoas, o que você joga no ar, o que você deseja aleatório, porque isso vai enfraquecer você mais para frente e é onde você tem acesso, onde você dá acesso para esse tipo de ataque também, tá? Uma coisa que eu costumo e eu aprendi a trabalhar, e eu amo fazer isso, muda muito a minha energia, a minha frequência,
eu me imagino grande, mas assim, grande, assim, é como se fosse uma luzinha e ela fosse crescendo, tomando uma força, uma proporção grande. E eu sempre pronuncio, eu sou filha do Criador, que é luz, e eu vou ser luz também, tá? Então isso é a sua conexão com o Criador, com Deus, com a energia mais forte que tem. Então você acaba criando uma conexão de luz, tá? Quantas vezes eu já tive uns de repente aí na cabeça, quando eu paro, penso, analiso, volto para dentro de mim, eu consigo me centrar, eu consigo organizar o meu mental. Esses ataques que eu tô tendo, ou vem acontecendo, ou acontece, ou aconteceu, eles acabam expurgando. Entendeu? Então fala assim, é um trabalho diário, mas como eu falei pra vocês, não é todo mundo, mas muita gente quer folga. Muita gente vem e joga a bucha na tua mão e fala, resolve. E não é assim que funciona. Como eu falei, as pessoas se não mudam o jeito delas agirem, pensarem, falarem, mentalizarem, aquilo vai voltar. Aqueles ataques vão continuar. Então é uma luta diária e constante com a gente o tempo todo, tá? Ainda mais que eu falei, eu trabalho com a parte espiritual, faço trabalhos espirituais. Então, assim, imagina o que tem de energia, de coisas que tentam de alguma maneira fazer eu parar. Derrubar. Tem trabalhos, às vezes, que eu faço pra pessoa que ela tá tão ruim, que eu acabo ficando até acamada. Entendeu? Passo um dia lá, exausta, foi-se toda a minha energia, só que assim, trabalhando dentro pra fora, passou o quê? Umas horas eu já tô bem de novo, tá? Uso minhas proteções, ponho meu banho de erva, peço ajuda aos meus guias, os espíritos, e tudo. Mas esses ataques acontecem, e não acontece na hora ali que você faz. Acontece quando você dá uma brecha. Entendeu? Deu uma brecha, passou nervoso, passou o cara, te fechou, você já começou a sentir aquela raiva, já mandou o cara para aquele lugar e já começou, né, aquele sentimento de raiva porque o cara me fechou, ele quase bateu. Pronto, você já tá aí, já começando a energia lá embaixo, entendeu? Então, assim, é um autocontrole, gente, é o tempo todo. E não, eu vou falar para vocês, e não é fácil. Só que quando você começa a fazer esse treinamento, você pega, que eu falei, você enraiza uma situação e aquilo começa a crescer. Mesmo que seja devagar, ela vai pegando forma, ela vai pegando força, depois acabou. Depois ninguém mais consegue te acessar como te acessavam antes, entendeu? Então aqui, esse daqui era o vídeo que eu queria falar um pouquinho. Eu devo ter feito mais anotação aqui. Mas acho que o principal era isso, tá? Se caso eu lembrar de mais alguma coisa a respeito disso, que eu também estou estudando, né, a respeito desses assuntos também, eu venho, faço outro vídeo, coloco mais coisas. E se você passou ou sente às vezes esses ataques psíquicos, esses ataques na sua mente, volte para dentro de você e pensa, eu tô me colocando para baixo, minha autoestima, como que tá? Porque é que eu falo, tudo começa de dentro pra gente pra fora. Abrir o espaço, quando a gente abre, é de dentro pra fora. Aí o de fora consegue acessar a gente, tá? Isso demora um pouquinho pra eu aprender, mas, como eu falo, quando a gente começa a criar um certo conhecimento, estudar a respeito, não estudei ainda a fundo, estou estudando, mas você já começa a entender muitas coisas e entendendo é onde a gente começa a agir diferente e fazer essas mudanças na nossa vida, tá? Se você passou alguma coisa sobre isso, se você sente esse tipo de coisa, coloque aqui pra gente no canal, deixe seu comentário, se inscreva, tá? E deixe seu like. E até o próximo vídeo. Gratidão imensa, tá? A todos vocês que dedicam às vezes um tempinho de vocês para estar assistindo o nosso vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.